Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite, nos tem dado essa liberdade para adorá-lo de verdade. Graças a Deus. Tome assento, por favor. Jesus vai vir em glória, mas antes da vinda dele, muita coisa vai acontecer. Nós temos ouvido e visto a destruição desse coronavírus, esse pandemônio no mundo. Não é pandemia, é pandemônio. Aliás, já existia o pandemônio, agora veio, juntou com a pandemia. Então o mundo ficou pior. Mas um dia Jesus vai vir. Ele vai vir para buscar os seus, aqueles que o serviram aqui na terra. Aqueles que o serviram, aqueles que foram fiéis, leais, aqueles que se mantiveram firmes e passaram por fogo, por terremotos, passaram por dificuldades, por desertos, mas se mantiveram firmes. Estes vão ser arrebatados quando na vinda de Jesus. Antes do arrebatamento, os mortos, aqueles que morreram em Jesus, que morreram com a fé no Senhor Jesus, serão ressuscitados primeiro. E depois, os que ficaram, que estão vivos, que são de Deus, que nasceram de Deus, esses vão ser arrebatados. Isso é o que promete a palavra de Deus. É o que promete as Sagradas Escrituras. E o que nós estamos enfrentando hoje é apenas um chazinho das tribulações que vão vir depois do arrebatamento, depois que Jesus vier buscar a sua igreja. A sua igreja, ele teve o cuidado de arrancá-la, vai arrancá-la da terra antes da grande tribulação. Talvez você ouça falar assim e você não esteja entendendo muito. Quando Jesus vier, ele vai vir em 3 etapas. 3 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento. É o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer imediatamente antes da grande tribulação. Essa é a primeira etapa. A segunda e a terceira etapas, você pode ver depois no livro A Terra Vai Pegar Fogo, que é interessante você ler. Muitas pessoas perguntam: bispo, fala do arrebatamento, do que vai acontecer, porque muitas pessoas falam muito da vinda de Jesus com esse coronavírus. Pode ser, mas tem muita coisa para acontecer ainda, antes do arrebatamento. Antes de acontecer a grande tribulação, quer dizer, a tribulação que você passa, que nós passamos, é apenas chazinho, é cafezinho. Não é nada. Poxa, bispo, mas eu sofro muito, mas não é nada. A grande tribulação, essa a igreja não vai passar, a igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja dos servos do Senhor Jesus. Os servos, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que permanentemente estão no altar de Deus, vivendo uma vida limpa, uma vida pura, uma vida de negação a si mesmos. O apóstolo Paulo fala que aquele que serve ao altar, quer dizer, que serve a Deus, do altar tem os seus benefícios, tira os seus benefícios. Então
Então, esses servos que não estão só na Igreja Universal do Reino de Deus, não, estão espalhados por o mundo afora em muitas igrejas. São servos fiéis, verdadeiros. Então, antes de entrarmos na era de 7 anos da grande tribulação, então Jesus vem e arrebata a sua igreja. Amém? Aí, quando nós somos arrebatados, aí vem a grande tribulação. Então, a grande tribulação começa com o anticristo. E isso você pode ver aqui nesse livro, A Terra Vai Pegar Fogo. Pega fogo por quê? Porque fala com detalhes do que vai acontecer. É bom você saber disso, muito importante. Até porque isso estimula a sua fé, cresce a sua fé, faz a sua fé ser madura, porque você tem uma visão daquilo que Deus tem preparado para os que o servem e também para os que não o servem. Mas eu queria falar com vocês que por conta disso, a nossa preocupação da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual você faz parte, sobre uma profecia que Deus deu a Ezequiel. Qual a função? Aí você diz assim, o bispo, por que Jesus não nos leva logo de uma vez? Não. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você foi salvo. Mas tem muitos que ainda não ouviram a palavra de Deus, não conhecem, não sabem, ignoram as profecias. Então, Deus nos tem dado o Espírito Santo. Quando eu falo nos tem dado, não é só a mim não, a você também. A responsabilidade não é do bispo, do pastor apenas, não. A responsabilidade é de todo aquele que recebeu ou que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem justamente para isso, para preparar o servo ou a serva dele para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria que você prestasse atenção nesse texto lá de Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 18. Olha só, presta atenção. Quando eu disser ao ímpio, quem que é que está falando? Quem está falando? Quando eu disser, quem é eu? Hein? É Deus, é o Todo-Poderoso. Ele diz assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, quem é tu? Quem é tu? São aqueles que são servos, são os servos. Sou eu, é você. Somos nós que servimos a Deus. E tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Morrerá. Aqui não está falando da morte que todo mundo morre, não. Está falando da morte do lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Mas isso é assunto para outro dia. Morrerá na sua iniquidade, não apenas para o inferno, vai para o inferno. Depois do inferno, o iníquo vai ser ressuscitado. Presta atenção, o sujeito é iníquo, é pecador, vive no pecado, está vivendo no pecado. Então,
Quando esse pecador morre, a alma dele é levada diretamente para o inferno hoje, agora. Vai direto para o inferno. Não tem missa, não tem reza, não tem oração, não tem nada que possa mudar o destino daquela alma. Porque aquela alma não se converteu, não entregou a sua vida para o Senhor, aquela alma não serviu ao Senhor, então ela vai direta para o inferno. Lá no inferno ela vai gemer, sofrer horrores. E apenas um chazinho do que é o inferno é para quem vive na depressão. A pessoa que está me assistindo e vive na depressão, ela sabe o que é inferno. Ela pode ter dinheiro, pode ter posição, ela pode ter riqueza, ela pode ter família, ela pode ter tudo nesse mundo. Mas a depressão é a alma clamando, pedindo socorro. E quando a alma sofre, a pessoa sente tanta dor, e é uma dor tão insuportável, que a pessoa é capaz de retalhar o seu próprio corpo, porque prefere sentir a dor na carne do que sentir a dor na alma. E além disso, ela tem uma tristeza profunda. A alma sente uma tristeza imensa. A alma quer ficar num quarto escuro. A alma quer se isolar do mundo, de todo mundo. Não gosta da luz do dia. E o pior, a alma fica ouvindo uma voz: mata, acaba com a sua vida, joga-se lá aqui embaixo para você não sofrer mais. Então você pode sentir o que é o inferno. Você pode sentir o calor do inferno quando você passa por um problema desse de depressão. Então, quando a pessoa morre nessa situação, a alma dela vai realmente para o inferno. Aí não tem jeito, aí não tem mais jeito. Ela vai sofrendo. As que já morreram estão sofrendo agora lá. Estão gemendo, estão gritando, estão urrando, mas ninguém ouve, ninguém dá atenção para elas, porque elas optaram em não servir sua santidade, o Senhor Jesus Cristo. Então elas escolheram seguir os seus caminhos e elas foram lá para o inferno. Mas vai haver um dia em que essas almas vão ressuscitar. Aí sim, Deus vai julgar cada uma delas de acordo com tudo o que elas fizeram nesse mundo. Todos vão ser julgados. Todas as pessoas que estão no inferno hoje vão ressuscitar, vão se apresentar diante do trono branco. Você pode ler isso lá no capítulo 21 do Apocalipse. E o livro aqui, A Terra Vai Pegar Fogo, trata desse assunto. Então, lá naquele julgamento, todos os que vierem do inferno para serem julgados, vão agora não para o inferno, vão ser condenados, mas vão ser lançados aonde? Porque o inferno não foi feito para o ser humano, para a alma humana. O inferno foi feito para o diabo e seus demônios. Mas quem os segue, obviamente, vai para lá também, em princípio. Mas depois essas almas vão ressuscitar e elas vão para o lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Onde estarão, presta atenção, hein? No Lago de Fogo e Enxofre é onde vão Satanás, os demônios, o inferno inteiro, a besta, o falso profeta, e todos os mentirosos, os pecadores, os adúlteros, todos aqueles que viveram uma vida ímpia. O ímpio, conforme Deus fala aqui assim:
aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Quer dizer, ele vai para esse lugar onde já estão a morte vai estar lá dentro desse lugar. Então, tudo que não presta, a morte, o diabo, os demônios, a besta, o falso profeta, tudo isso vai ser feito um pacote e vai ser jogado lá no centro do lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que vai arder por toda a eternidade. O fogo não vai extinguir, o fogo não vai acabar com as almas. É um fogo inextinguível. O sofrimento é eterno. O sofrimento é eterno, não tem mais jeito, está definido. Não haverá mais arrependimento, não haverá mais perdão, porque eles seguiram o caminho da impiedade, da iniquidade, do pecado e vão para esse lugar. Então esse é o iníquo, todos os pecadores. Então ele diz assim, vou ler novamente para ficar bem fresco. Quando eu disser ao ímpio, ao pecador, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue, quer dizer, o sangue na mão o sangue daquele ímpio, ele diz assim, da tua mão o requererei. Da tua mão o requererei. Quer dizer, se eu deixei alguém sem falar de Jesus, e essa pessoa morre, vai para o inferno, depois vai para o lago de fogo e enxofre, quando eu for julgado também, porque os cristãos vão ser julgados não pelo tribunal do Deus Todo-Poderoso, mas pelo tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vai ser requerido o sangue daquelas pessoas que nós não falamos de Jesus para elas. O sangue dessas pessoas. O versículo seguinte diz, mas, e eu não sei te dizer o que significa isso. Honestamente, eu não sei dizer. Vou requerer o sangue deles da tua mão. Eu não sei o que significa isso. Não sei. Não sei. Não creio que a gente vá para o inferno, mas também não creio que vá ser, eu vou receber flores. Alguma coisa vai acontecer. Aí ele diz, mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Olha só. Se eu não avisar o sangue daquele ímpio, Deus vai cobrar das minhas mãos o sangue dele. Mas se eu avisar e ele não se converter, ele diz aqui, tu livraste a tua alma. É forte, né? Então, quando eu vejo uma pessoa cheia do Espírito Santo, pensando nas coisas apenas desse mundo, eu duvido do Espírito Santo na vida delas. Porque quem tem o Espírito de Deus tem sede de almas,
não está preocupado com o seu futuro, com o seu casamento, com a sua família, com a sua projeção profissional. Não, está preocupado em ganhar a alma. Preocupado em ganhar a alma. Porque sabe que a nossa estada aqui na terra é breve, não é? O versículo seguinte diz: semelhantemente, olha só, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Agora está falando dos justos, daqueles que foram salvos por Jesus, lavados no sangue de Jesus, até batizados com o Espírito Santo, mas por conta dos prazeres do mundo, dos atrativos desse mundo, das vaidades desse mundo, ele se desviou. E Deus fala assim: e eu puser diante dele um tropeço, ele vai morrer. Porque, aí diz, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. Quer dizer, o justo, esse justo vai morrer no seu pecado. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Poxa, mas eu fui servo teu durante 80 anos. No último momento eu dei uma desequilibrada, etc. Os 80 anos, esquece. Você tem que estar permanentemente na fé, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, até completar a sua carreira. Amém, pessoal? Porque aqui Deus está falando do justo, não está falando do ímpio. Esse versículo aqui é para aqueles que se dizem cristãos, aqueles que são cristãos, inclusive para mim, inclusive para os meus conservos, colegas. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. E porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Então, se eu vejo uma pessoa que é fiel a Jesus, está seguindo Jesus, batizada com o Espírito Santo, e se eu a vejo seguindo um caminho errado, eu vejo que ela está no erro, mas eu fico calado. Eu não falo nada, deixo ela. Então ela vai morrer no seu pecado, vai para o inferno também, mesmo tendo sido fiel durante muito tempo. Mas se pecou, se caiu na tentação, pecou e morrer, ela vai para o inferno. Mas o sangue dela, Deus vai cobrar nas minhas mãos, vai requerer de mim. Então você verifica a justiça de Deus. Como é justa a justiça de Deus. O ladrão na cruz viveu no pecado toda a vida dele. Até mesmo algumas horas antes de morrer, ele também apontava o dedo para Jesus e dizia: você não salvou tanta gente, salva agora a ti mesmo e a nós. Mas com o passar das horas, aquele ladrão reparou, caiu em si e disse: não, esse homem não é como nós, ele não pecou, ele não fez nada de errado.
Porque você sabe, o ladrão conhece o ladrão, é ou não é? O bandido conhece quem é bandido, é ou não é? Mas naquele instante ele falou, não, esse não é como nós. E então, no último minuto, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando estiveres no teu paraíso, no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo na hora, mesmo tendo sido um ímpio digno de morte, mas ele foi salvo naquele momento. Quer dizer, ele cometeu o pecado toda a vida dele, todo o período da vida dele, mas no último momento ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Na hora ele foi salvo. Em contrapartida, o que era justo, viveu toda a sua vida na justiça, foi fiel a Deus, foi legal e tal, mas chegou em dado momento da sua vida que ele diz, cansei, eu já não aguento mais, ter que ir na igreja, ter que ser fiel, ter que ser dizimista, dar oferta, poxa, eu quero viver um pouquinho, eu quero desfrutar um pouquinho desse mundo. No último momento, tudo que ele fez de bom vai por água abaixo, e ele vai para o inferno. Agora cabe a nós falar, avisar, exortar, ensinar o perigo que é de perder a salvação. Perigo. Eu costumo dizer que eu fui salvo há 56 anos atrás. Eu fui salvo há 56 anos atrás. Estou salvo, graças a Deus. E serei salvo, finalmente, quando eu partir desse mundo, nessa fé, vivendo na justiça. Quer dizer, se eu, no último minuto da minha vida, eu negar Jesus, tudo que eu fiz para Ele, não tem valor, não vai contar, não vou ter crédito com Ele. Tudo fica perdido. Então, você foi salvo, está salvo e será salvo se permanecer salvo até completar a sua carreira e guardar a fé, como disse Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Então, não existe férias de Jesus. Não existe quarentena de Jesus. O altar não se coloca, o altar não fica em quarentena. A fé não entra em quarentena. A fé é como ar, é como oxigênio, como esse ar que você respira. Toda hora você tem que respirar, senão você morre. Assim é a fé. Você tem que estar na justiça 24 horas por dia, dia e noite, sem cessar. Amém, pessoal? É claro que nós, como seres humanos, cometemos falhas, erramos, falhamos, cometemos, às vezes, pecados. Porém, nós não vivemos no pecado. Nós cometemos o pecado porque nós somos humanos e falhos, mas nós não vivemos no pecado. Então, nós temos na oração do Pai Nosso, ó meu Senhor, perdoa os nossos pecados. Não é assim? Sim ou não? Então, todo dia eu oro essa oração. Todo santo dia eu faço essa oração. Pela manhã, tarde. Ou pela manhã e à noite. Eu faço questão para alguma coisa que eu fiz que de repente não agradou a Deus, que às vezes um ato que eu fiz que
às vezes sem saber, sem querer, estou pedindo perdão a Deus, me limpa. Eu quero ir para a cama, eu quero deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. E quando eu levanto, a mesma coisa, meu Pai, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Se esse dia seja para a tua glória, guarda-me, livra-me de cair em tentação. E fazendo assim, eu vou conservando a minha vida justa perante o meu Deus. Amém, pessoal? Compreende o que eu estou falando? Porque eu quero preservar a minha salvação. Eu não troco a minha salvação por nada nesse mundo. Não tem família, não tem posição, não tem dinheiro, não tem nada. A minha salvação não tem preço. Não negocio de jeito nenhum. Porque a minha alma é a eternidade da minha alma. Como a sua alma. A sua alma. Você que está me assistindo aí, marido da sua esposa fiel a Deus, você vê a sua esposa, você tem visto nela fidelidade, você tem visto nela uma mulher correta, uma mulher digna. Ela pode não ser tão linda como as mulheres que você conhece aí fora, que você vê, mas ela é uma mulher santa de Deus, ela ora por você, ela tem orado por você. Ela tem chorado a Deus por você. E você se mantém cabeçudo. Igual um jumento. Aquele jumento quando empaca, não quer sair de jeito nenhum. Assim você tem sido. Mas ela tem chorado por você. Você que é filho, você que é pai, você que é mãe, que vê o seu filho, vê a sua filha, vindo na igreja, buscando a Deus, vivendo uma vida correta, não se misturando com aqueles que se drogam, que embriagam. O seu filho vive de casa para a igreja, para o trabalho, para a escola, seja lá o que for, é uma pessoa correta. Você tem que colocar a mão para os céus e dizer: graças te dou pelo meu filho e pela minha esposa. Minha esposa me traz paz. E você sabe, sujeito, você sabe, cara, quando você chega em casa, você encontra uma paz, as coisas tudo arrumadinho, porque a sua mulher é de Deus, cheia do Espírito Santo. Então ela tem dado testemunho para você. Se você não aceita, se você mesmo assim se mantém amarrado, preso no pecado, meu caro, você vai morrer e não vai ter mais jeito. Então hoje é o dia da sua salvação. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está me usando para falar com você. Mulher de um marido fiel, mesma coisa. Filho de pais fiéis. Pais fiéis para com os seus filhos, são testemunhas para com os seus filhos, mas os filhos não querem nada com Jesus, fica rindo até de vocês. Vocês todos que têm rido, que têm debochado daqueles que são de Deus, vocês vão pagar. Escute o que eu estou falando, vocês vão pagar um preço alto. Aguarde, porque vai chegar a hora de vocês. Um dia, se vocês não se converterem, um dia vocês vão gemer, vocês vão gritarem e ninguém vai poder fazer nada. E enquanto isso, o ente querido que era fiel vai estar na presença de Deus e não vai saber do que aconteceu com você. Porque lá no céu, eu não vou conhecer quem era minha mãe, chegar lá: ô mamãe, nada disso. Lá não tem mamãe, não tem papai, tem o nosso eterno Senhor e Pai. Só Ele é Senhor. Então não vai ter nada desse negócio de família lá, não. Lembrança do que aconteceu aqui embaixo, não. Nada. Nada, absolutamente nada. Lá em cima, nós seremos como os anjos. Nova natureza. Amém, pessoal? Um novo corpo.
Só Deus saberá o que éramos nós. Nós não saberemos mais nada do que aconteceu aqui. E os nossos entes que estão gemendo, que não aceitaram Jesus, estão gemendo lá no lago de fogo e enxofre, a gente não vai saber de nada. Absolutamente. A gente não vai ouvir um pio deles. Naquela parábola não, naquele acontecimento do rico e Lázaro, quando o rico viu Lázaro no seio de Abraão, ele viu porque Jesus queria mostrar um testemunho vivo do que vai acontecer com os que morrem. Tanto aqueles que morrem na justiça, quanto aqueles que morrem na injustiça. Os que morrem na justiça, hoje, não vão para o seio de Abraão, não. Vão para o seio do Senhor Jesus Cristo. Mas quem morre na sua iniquidade, vai para o seio do inferno. E se quiser acreditar no que eu estou falando, amém. Se não quiser acreditar, paciência, o problema é seu. A minha função não é convencer ninguém a respeito do que está escrito. Isso é problema do Espírito Santo. A minha obrigação é falar. A minha obrigação é avisar, não é isso? Não é isso? Foi isso que nós lemos lá no primeiro versículo, o 18º. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, quer dizer, tu não o avisares. Aqui também a mesma coisa, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho. Você que é ímpio, você que vive na impiedade, na iniquidade, no pecado, você sabe o que é pecado, todo mundo sabe o que é pecado, todo mundo sabe quando está pecando, é ou não é. Ninguém pode dizer, eu não sabia que era pecado. Não, você sabe o que é errado, você sabe o que é injusto, você sabe o que é podre, você sabe o que desagrada a Deus. Você sabe. E quando você se vê numa situação como essa de coronavírus e é contaminado, você fica apavorado, com medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Tem medo de morrer porque você sabe que a sua alma não está salva. Você não sabe para onde vai a sua alma. Mas aqueles que são de Deus, para morrer, quando eles morrem, é lucro. Para mim, o morrer é lucro. É lucro. Porque eu não tenho que ficar aguentando tanta safadeza, tanta injustiça, tanta imundície nesse mundo. Então é lucro para quem morre. Paulo fala, para mim o morrer é lucro. E o viver é Cristo, quer dizer, sacrifício. É sacrifício. Pense bem, minha amiga, meu amigo. Porque o fato de você pertencer a uma boa igreja, o fato de você ter momentos de alegria, de gozo, de adorar Jesus, o fato de você cantar louvores para Ele, mas se você não foi justificada, lavada no sangue de Jesus e mantém essa santidade 24 horas por dia, você vai para o inferno, mesmo sendo ex-crente, ex-isso, ex-aquilo. E o versículo último diz assim: mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Tu livraste a tua alma. Vocês entenderam? Compreenderam? Se vocês não entenderam bem, eu aconselho você a ler esse livro, especialmente nesses dias de quarentena, ler esse livro aqui, A Terra Vai Pegar Fogo. Porque vai pegar fogo mesmo. O vírus não é nada. A terra vai pegar fogo. Jesus profetizou isso. Jesus profetizou isso. E disse mais: quisera eu que já estivesse a arder. Jesus falou isso. Tamanho o pecado que ele encontrou aqui, naquela época. Imagine hoje.
Imagine hoje, quando a pedofilia está sendo agora, de uma certa forma, quase que oficializada no mundo inteiro, para livrar aqueles bandidos pedófilos que usam e abusam de uma criança. Hoje a coisa está pior, mais perversa, pior, 1 bilhão de vezes pior. Meus caros, se você se dá por avisado, agora, onde quer que você esteja, você se deu por avisar o bispo? Eu entendi. O Espírito Santo falou comigo e eu quero entregar minha vida, eu faço um voto de entregar minha vida para Jesus, eu faço um voto de não mais voltar para o pecado. A partir de agora, de hoje, desse momento, eu entrego a minha vida para Jesus e vou assumir esse relacionamento, esse casamento com Ele. Então, se você quiser, você pode ficar de pé aí onde você está. Você não tem certeza da sua salvação. Você que está em casa, onde quer que